os 10 mistérios mais sombrios da humanidade. 1. O mistério das pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé são um símbolo imponente da antiguidade e ainda hoje são fonte de fascínio e especulação, construídas há mais de 4.500 anos. Representam um feito arquitetônico e de engenharia que desafia a lógica contemporânea. Imagine que as pedras usadas pesam entre 2,5 a 80 toneladas. O transporte e o encaixe perfeito dessas peças são até hoje um quebra-cabeça para especialistas. Sem guindastes, motores ou máquinas modernas, como os egípcios conseguiram erguer essas construções tão sólidas e duradouras, alguns arqueólogos acreditam que técnicas avançadas de alavancas e rampas foram usadas, mas nenhuma evidência concreta das rampas gigantes foi encontrada. Além disso, o alinhamento das pirâmides com as estrelas, especialmente a constelação de Órion, e seu posicionamento quase exato em relação aos pontos cardeais, indicam um conhecimento astronômico sofisticado. Acredita-se que isso poderia ter tido significado religioso ou simbólico para os antigos egípcios. Ainda mais intrigante são os túneis e câmaras internas, alguns ainda não totalmente explorados, que podem esconder segredos perdidos. Algumas teorias mais controversas defendem até a intervenção de inteligências extraterrestres para explicar a precisão e a magnitude do complexo. Mas sem provas concretas, essas hipóteses permanecem no campo da especulação. Seja qual for a verdade, as pirâmides continuam a ser um testemunho da genialidade humana e um convite ao mistério. 2. O desaparecimento da colônia de Roanoke. A colônia de Roanoke é talvez o mistério mais antigo dos desaparecimentos inexplicáveis na história da América. Fundada em 1587, era a primeira tentativa inglesa de colonizar a América do Norte. Quando o líder da colônia, John White, retornou da Inglaterra em 1590 para buscar os colonos, encontrou a ilha completamente vazia, sem nenhuma construção em andamento e nenhum sinal dos habitantes. A única pista foi a palavra Croatoan, gravada em uma árvore, que poderia indicar uma possível migração para a ilha Croatoan, habitada por uma tribo indígena amigável. No entanto, nenhuma evidência definitiva foi encontrada para confirmar essa teoria. Outra possibilidade é que os colonos tenham sido vítimas de ataques indígenas hostis, ou até mesmo de fome e doenças. Documentos históricos da época são escassos e as condições do ambiente e do transporte dificultavam qualquer comunicação. Durante séculos, arqueólogos e historiadores tentam descobrir vestígios da colônia em outras regiões próximas, mas até hoje não há consenso. A história da colônia de Roanoke se tornou uma lenda que alimenta obras de ficção e teorias sobre desaparecimentos em massa, mantendo a dúvida sobre o destino daqueles primeiros colonos. 3. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas ganhou fama mundial pelas histórias assustadoras e misteriosas que cercam essa região do Atlântico. Delimitado por Miami,
as Ilhas Bermudas e Porto Rico. O local é conhecido por uma concentração anormal de desaparecimentos de embarcações e aeronaves. O caso do voo 19, em 1945, é o mais famoso. 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos da América desapareceram sem deixar vestígios, e uma aeronave de resgate que foi enviada também sumiu. Teorias apontam que anomalias magnéticas podem interferir nos instrumentos de navegação, levando os pilotos a se perderem. Outros afirmam que tempestades súbitas, correntes marítimas traiçoeiras ou bolhas de metano no fundo do oceano provocam o afundamento dos barcos. No campo das explicações mais extraordinárias, há hipóteses de portais dimensionais, abduções alienígenas ou monstros marinhos gigantes. Pesquisadores sérios indicam que a área possui alta atividade climática e oceanográfica, o que pode explicar boa parte dos desaparecimentos. Ainda assim, o mistério e o fascínio permanecem, especialmente para os amantes do inexplicável e do sobrenatural. 4. O manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich é um dos textos mais intrigantes do mundo, não só pelo conteúdo, mas pela própria forma enigmática como foi escrito. O livro tem cerca de 240 páginas cobertas por desenhos complexos, diagramas astrológicos e plantas que não existem na botânica conhecida. Escrita em um idioma ou código até hoje indecifrável, a obra desafia criptógrafos, historiadores e linguistas há mais de 100 anos. Pesquisas recentes com técnicas de inteligência artificial tentaram decifrar padrões, mas sem sucesso definitivo. Algumas teorias sugerem que o manuscrito poderia ser um tratado médico ou alquímico perdido, enquanto outras indicam que seja uma linguagem inventada para proteger conhecimentos secretos. A possibilidade de ser uma fraude criada para enganar colecionadores também é discutida, mas a complexidade e a consistência do texto dificultam essa conclusão. A presença de ilustrações detalhadas e coerentes indica que, no mínimo, o manuscrito foi criado com propósito e conhecimento. O Voynich permanece um quebra-cabeça que desperta a imaginação e desafia a ciência. 5. A maldição de Tutankhamon. A descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922 foi um marco arqueológico, trazendo à luz uma das mais completas e preservadas sepulturas faraônicas. Porém, a alegria logo deu lugar ao medo, quando uma série de mortes estranhas começou a afetar os membros da expedição. O principal patrocinador, Lord Carnarvon, morreu poucos meses após a abertura da tumba, alimentando a crença em uma maldição que protegeria o túmulo do faraó. Outros membros da equipe também sofreram mortes repentinas e misteriosas. Cientificamente, acredita-se que a tumba possa ter abrigado esporos de fungos mortais ou bactérias, causadores de doenças graves. Mesmo assim, a ideia da maldição ganhou força no imaginário popular, associada a avisos divinos e punições contra profanadores. O fenômeno inspira filmes, livros e histórias de terror, refletindo o medo ancestral do desconhecido
e o respeito às tradições funerárias. A maldição de Tutancâmon é um símbolo do limite entre ciência e superstição, um convite a refletir sobre o respeito que devemos ao passado. 6. O caso Dyatlov Pass. O caso Dyatlov Pass continua a ser um dos maiores enigmas do século XX. Em 1959, 9 estudantes de montanhismo russos partiram para uma expedição nos Montes Urais e nunca mais foram vistos vivos. Suas barracas foram encontradas rasgadas por dentro e os corpos espalhados pela neve em situações desconcertantes. Alguns com ferimentos internos severos, outros com partes do corpo despidas e sinais de exposição ao frio intenso. As condições indicam que os jovens deixaram suas barracas em pânico, mas as causas permanecem um mistério. Hipóteses como avalanches, ataques de animais selvagens, fenômenos atmosféricos desconhecidos e até testes secretos de armas são consideradas testes forenses, e estudos modernos trouxeram à tona novos dados, mas nenhum consenso definitivo foi alcançado. O caso provoca inquietação por evidenciar que, mesmo com avanço tecnológico, o desconhecido pode surpreender e desafiar até os mais preparados. 7. O mistério das linhas de Nazca. As linhas de Nazca são enormes geoglifos espalhados no deserto do Peru, criados por uma civilização pré-colombiana entre 500 A código e 500 D. Códigos são desenhos de animais, formas geométricas e figuras humanas visíveis apenas do ar, o que levanta a questão como e por que foram feitas. Muitas teorias tentam explicar seu propósito. Algumas dizem que eram pistas de pouso para visitas extraterrestres. Outras que eram mapas para localizar fontes de água. E ainda que tinham função ritualística para os deuses, a precisão das linhas e sua conservação ao longo dos séculos impressionam, principalmente considerando os recursos tecnológicos limitados da época. Recentemente, arqueólogos descobriram técnicas antigas usadas para traçar esses desenhos com cordas e estacas, mas o significado simbólico ou religioso continua sendo um mistério. As linhas de Nazca são um testemunho silencioso da criatividade e do conhecimento das culturas antigas. 8. O Homem de Somerton. Em 1948, um homem desconhecido foi encontrado morto numa praia de Somerton, na Austrália, com roupas caras, porém sem documentos que comprovassem sua identidade. A polícia encontrou um pedaço de papel com a inscrição Tamonchud, expressão persa que significa acabado ou terminado. Próximo ao local, um livro com códigos misteriosos foi encontrado, mas nenhuma das tentativas de decifração teve sucesso. O homem, cuja identidade nunca foi revelada, levantou suspeitas de espionagem. Durante a Guerra Fria, o caso envolve múltiplos enigmas, como ele morreu, quem era e o significado do código. Durante décadas, investigadores e historiadores tentaram resolver o mistério, mas nenhuma resposta definitiva foi dada. O Homem de Somerton permanece um dos casos mais fascinantes
e enigmáticos do mundo criminal. 9. O Experimento Filadélfia. O Experimento Filadélfia é uma das histórias mais controversas da Segunda Guerra Mundial. Relatos sugerem que a Marinha dos Estados Unidos tentou tornar invisível um navio de guerra, o SS Eldridge, para evitar ataques inimigos. Segundo testemunhas, o navio teria desaparecido da vista, teletransportado, e alguns tripulantes teriam sofrido efeitos colaterais graves, como fusão com a estrutura do navio ou desaparecimento. O governo americano sempre negou a existência do experimento, classificando-o como lenda urbana. Contudo, documentos secretos, depoimentos não oficiais e relatos misteriosos alimentam teorias conspiratórias sobre o controle do espaço-tempo e experimentos com tecnologia avançada. Seja verdade ou ficção, o Experimento Filadélfia representa a mistura de ciência, mistério e desconfiança que cerca experimentos militares secretos. 10. A Cidade Perdida de Atlântida. Atlântida é uma lendária cidade descrita por Platão como uma civilização poderosa e tecnologicamente avançada que afundou no mar em um dia e uma noite de desastre. Desde então, a busca por Atlântida inspira exploradores, arqueólogos e escritores. Algumas teorias a associam a civilizações reais, como os maias ou os fenícios, enquanto outras a consideram uma metáfora filosófica sobre a queda da rubras humana. Expedições em diversos locais, como o Mar do Caribe, o Mediterrâneo e até a Antártida, tentaram localizar a cidade perdida, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada. Atlântida simboliza a esperança humana de um passado glorioso e a advertência sobre os perigos da arrogância e da destruição. O mistério de Atlântida permanece vivo, alimentando o imaginário coletivo e a busca pelo desconhecido.